A paz, que Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos aqui, vamos continuar falando sobre o jejum. A gente já tem o primeiro episódio que fala do jejum de 12 horas para principiantes. A gente tem o segundo episódio que fala do jejum de 24 horas. E agora a gente vai para o terceiro episódio. A gente vai falar aqui do jejum de 72 horas, que é o jejum de 3 dias consecutivos. Inclusive esses dias eu fiz esse jejum de 72 horas. Tem pessoas que fazem muito mais. Tem pessoas que fazem 7 dias, outras fazem 5 dias, tem gente que faz até um pouco mais, mas são pessoas que já estão acostumadas. Outras fazem até assim com acompanhamento médico, porque ficar muitos dias sem comer, a gente sabe que prejudica também alguns lados do nosso corpo, E como eu estava falando aqui para você, há poucos dias atrás eu fiz esse, de 3 dias consecutivos, somente com água, mas nada mesmo, só água, por uma causa que eu estava precisando que Deus entrasse, uma causa assim que para mim era praticamente impossível, e eu precisava que o Senhor entrasse nessa causa, e a causa principal também era sobre a minha saúde, e eu já estava sentindo assim o meu corpo já muito bombardeado, eu sentia muitas dores, era dores no corpo todo, posso dizer assim, enfermidades aparecendo assim, ó, do nada aparecia enfermidades no meu corpo, vários tipos de enfermidade, coração, fígado, rins, tanta coisa, e a gente sabe que muitas enfermidades que o nosso corpo adquire, elas vêm do próprio alimento, do próprio alimento. Ah, missionária André, mas como assim? Muitas vezes a gente come muita coisa que não deve, como eu já falei aqui também, o açúcar, eu sou tipo uma formiga, eu gosto muito de coisa doce, mas assim, procuro evitar ao máximo. Então assim, a gente sabe que tem alimentos que nos prejudicam de maneira muito grave, não vou nem dizer alimento, vou dizer comida, tem comida que nos prejudica de maneira muito grave, Às vezes a gente olha aí uma pessoa comendo um pão cheio de bacon, lotado, pingando óleo, São coisas assim que vai destruindo aos poucos, não é verdade? Mas, assim, eu estava numa fase, não vou dizer assim por causa da comida, de comer muita coisa que não deve, mas eu já estava numa fase acumulativa de enfermidade, E isso aí, a enfermidade, ela não vem de ontem para hoje, ela vem aos pouquinhos o corpo vai sendo prejudicado, e eu estava assim, com muitos problemas, Pressão, coração, rins, fígado, estômago, muita coisa, e eu entrei num propósito com Deus. Eu falei, Senhor, eu vou fazer um jejum de 3 dias, e esse jejum vai ser para que o Senhor me ajude nessa causa que eu coloquei para Deus, que é entre eu e Deus, e também na minha saúde. E eu vou dizer para você, graças a Deus, parece assim que... Parece não, o Senhor me ressuscitou, porque eu pedi para Deus, Senhor, eu quero que esse jejum seja tanto para a área física quanto espiritual. Eu quero que o Senhor me dê um sinal, Então, ali, eu vou dizer para você, não foi fácil, Você que nunca fez, você que não está acostumado, Então, assim, você deve primeiro, ver como é que está a sua saúde, ver se você tem condições, entendeu? Porque vai mexer muito com o seu corpo, tá? É aquilo que eu falei, Começa primeiro com poucas horas, vai acostumando ali, depois você muda para um pouco mais, depois eu mudei para 24 horas, explicando a você, aí depois você muda para 72, e aí, irmão, seu organismo só vai se adaptando, Então você não deve chegar assim de supetão, vou fazer um jejum de 72 horas, sendo que o teu corpo não está acostumado, Você pode parar até no hospital, você pode desidratar, se principalmente você disser, vou fazer um jejum absoluto, Não vou beber nada, não vou beber água, não vou comer nada, é um jejum absoluto, jejum zerado mesmo, que inclusive eu gosto muito desse jejum assim, mas o teu corpo tem que estar acostumado. Se você não está acostumado a fazer um jejum de 12 horas, como é que você vai fazer um de 72 horas,
Então, assim, você tem que saber as condições que você está, né? O que que o médico falou, como é que você está, você tem feito alguns exames, como é que está o colesterol, como é que está o coração, como é que está a pressão, porque, olha, o seu corpo vai gritar mesmo, né? E eu entrei nesse jejum esses dias, mas o meu corpo já está, assim, acostumado. Acostumado entre aspas, né, mano? Porque o corpo nunca quer acostumar, que a gente acostuma por anos de uma forma. E chega uma hora que você vem e dá um tapa no seu estômago, né? Ele vai gritar mesmo, seu corpo vai reagir mal mesmo, né? E cai isso, cai insulina, cai não sei mais o que, eu não entendo muito bem, eu não sei falar muito bem essas coisas, mas acontece uma série de coisas com o nosso corpo quando a gente fica muito tempo sem comer, né? E eu, quando costumo fazer jejum, eu peço para que Deus também venha agir, principalmente no meu espiritual, porque eu sei que se o Senhor agir no meu espiritual, Ele vai me dar capacidade física, né? Então, assim, a gente sabe que o jejum, ele é uma guerra, né? Ele é uma guerra. A gente sabe que Satanás, ele sempre, né? Ele lutou contra a nossa vida e sempre vai lutar contra os nossos. Mas quando a gente entra numa fase de jejum e oração e preparação para com Deus, em algumas áreas, a gente sabe que isso incomoda Satanás, né? Então eu sabia que eu estava incomodando o diabo, mas eu falei, eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir. Então, as primeiras 12 horas, graças a Deus, já acostumado, 24 horas também acostumado. Irmãos, quando completou, isso foi 6 dias, 24 horas, né? Aí já começou a vir dor de cabeça forte, dores fortes nas pernas, muita fraqueza. Por que eu estou explicando isso? Porque tem gente que acha que é somente assim. Ah, vou fazer um jejum. Vou fazer um jejum para Deus me abençoar. Acha que é só isso. Não, você vai pagar um preço, né? A sua carne, o seu físico, a sua matéria, o seu corpo vai pagar um alto preço, porque você está queimando a carne, você está matando ela, né? Você está tirando os desejos, os anseios, as vontades, né? Você está se abstendo da comida. Não é verdade? Que tem gente que se ela ficar 3 horas sem comer alguma coisa, ela já fica triste, fica mal-humorada, fica aborrecida, fecha a cara, cada um reage de um jeito, não é verdade? Então, quer dizer, é uma guerra contra o seu corpo, é uma guerra contra o seu corpo. Então, você tem que saber também as consequências, né? Para você que nunca fez, né? E tem se preparado, né? Tem buscado, tem feito jejuns com horas mais curtas, para até chegar a esse de 72 horas, ou seja, 3 dias consecutivos. Então, você que vem se preparando desde lá do comecinho, você tem que saber quais serão as reações do seu corpo, né? Então, assim, dá dor de cabeça, dá tonteira muito forte, a fraqueza é inexplicável, né? Dores nas pernas, o estômago, nossa, queima, né? Aí você pode estar pensando assim, poxa, mas essa irmã nos ensinou assim com tanto entusiasmo como começar a jejuar, para agora no final falar essas desgraças todas, né? Mas a carne é assim mesmo, irmão. O nosso corpo, ele é assim mesmo, ele é fraco, né? Ainda mais que a gente sabe que o alimento de hoje não é igual ao de antigamente, né? Antigamente, eu me lembro, quando eu era criança, a minha bisavó, ela botava umas latas com banha de porco, botava a carne dentro, a carne ficava ali, irmão. A carne, ela mal passava a carne mal passada dentro da banha de porco, ficava ali 15 dias, 30 dias, e aquilo ali na conserva ali da banha, entendeu? E a gente ia comendo aquilo ali aos poucos e não acontecia nada, nada. Era inhame, batata doce, era aipim, entendeu? Era angu suado, fubá suado, cuscuz de milho, e a comida era essa aí, entendeu? Mocotó de
pé de porco mesmo, e lá vai, era uma bênção, ninguém ficava doente, né? Aí hoje a gente vê aí, né? Mudou tanto para melhor que muitas pessoas hoje são meio fraquinhas, né? Então nosso corpo hoje não tem aquela resistência, né, de antigamente, não é verdade? Então, assim, você não está acostumado, né? Então, se você for entrar no jejum de 3 dias consecutivos, né, da noite para o dia, você vai passar um mal dobrado, né? Então, assim, eu aconselho você assim, se você toma algum remédio controlado, né, digamos assim, você vai continuar tomando em pequenas doses, porque eu creio que o nosso Deus, através desse jejum, ele também pode te curar desse tipo de enfermidade, do porquê que você toma esse remédio, entendeu? Eu creio. Né? Deus já fez isso comigo. Depois que eu comecei a jejuar uns jejuns de algumas horas além, e de alguns dias a mais, algumas enfermidades que eu tinha, algumas dores que eu sentia, acabou o jejum, eu já pude jogar a caixa de remédio fora. Não estou aconselhando ninguém fazer isso. Estou falando o que aconteceu comigo. É por isso que eu estou dizendo que Deus tem o poder de curar. Porque o seu organismo, o seu corpo vai entrar num processo de purificação muito grande. Quanto mais tempo, mais purificado é o seu corpo. Entendeu? Então, menos enfermidade, né? Uma coisa maravilhosa, né? A gente sabe que o jejum, ele tem que ter um propósito, como eu já falei aqui. Ele tem que ter um propósito, ele tem que ter um porquê, ele tem que ter uma causa, como você já aprendeu lá no primeiro e no segundo episódio, você vai continuar levando aqui. Tem que ter uma causa e você vai ficar firme ali, fazendo tudo que eu já expliquei lá no primeiro episódio. Você vai fazer aquilo tudo ali, ficando firme, buscando a Deus, confiando na sua vitória. Porém, nem todo jejum, quando você entrega, a vitória já está ali de bandeja na tua mão, né? Às vezes demora uma semana ou até dias, mais dias, né? Mas pode contar que ela é certa. Se essa vitória que você está pedindo for da vontade de Deus, que tem isso também, tá, irmãos? Porque tem pessoas que pedem a Deus coisas que não é para ser. E como Deus vê lá na frente, né? Ele vê o que vai acontecer depois. Então tem coisa que, né? Eu vou colocar aqui um exemplo, né? Eu estou jejuando, um exemplo. Eu estou jejuando, igual eu já vi, né, irmãos? Infelizmente, eu já ouvi pessoas falar que jejuou para Deus matar uma outra pessoa. Eu estou colocando aqui como exemplo, mas eu já ouvi, entendeu? Alguém dizer isso. Deus não vai responder. Você está entendendo o que eu quero dizer? Deus não vai responder. Você pode jejuar até morrer. Deus não responde, tá? Esse tipo de coisa. Então, assim, o jejum, ele mexe com o mundo das trevas, tá? Ele mexe. Porque, dependendo da situação ou da causa que você está enfrentando, se tiver ali demônios agindo, eles vão buscar reforço contra você. Entendeu? Eles vão buscar reforço. Mas você está com um maioral. Deus está te dando resistência espiritual, tá? Alguém chegou para mim esses dias e eu tive um sonho que alguém tinha me entregado a um espírito de morte. Tá? Alguém tinha feito uma bruxaria contra a minha vida e me entregou um espírito de morte. Essa foi uma das causas que eu entrei nesse jejum de 72 horas para que Deus viesse me dar graça e desfazer esse laço de Satanás, porque o diabo não tem domínio nem controle contra a pessoa cheia do Espírito de Deus. Tá? Satanás não pode. Crente não pode ter desespero, medo, pavor dessas coisas. Estão fazendo isso e isso contra mim. Vai buscar o teu Deus, busca o nosso Deus Jeová, porque o nosso Deus é o que nos cobre, nos garante, nos capacita. Eles só vão gastar dinheiro, irmãos, porque a nossa vida está nas mãos de Deus, tá? Aí eu tive esse sonho e eu vi direitinho, né, o espírito de morte, aquela coisa toda que se levantava contra a minha vida. E no dia que eu sonhei, eu amanheci doente.
Aí eu falei, não, Senhor, eu não aceito. Não aceito nem como seta. Pode passar de raspão, mas eu não aceito Satanás me tocar. Eu sou tua serva. Aí entrei ali em guerra, porque a gente sabe que a gente entra em guerra, né, irmãos? A gente entra em guerra espiritual, né? A gente enfrenta. Lembra quando diz a palavra lá em Salmo 91, né? Que 1000 cairão ao lado, 10.000 ao outro lado, né? A gente não consegue ver essas guerras. Quando você conseguiu ver 10.000 demônios caindo, né? Caindo, Deus derrubando todos eles a favor de sua vida, né? Quantas das vezes você conseguiu ver 1000 demônios sendo derrotados pertinho de você? Né? Isso quer dizer que a nossa luta diária, ela é terrível, é constante, é tremenda, entendeu? Eles vêm mesmo, eles se levantam mesmo contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra nosso trabalho, nossos afazeres, estudo, tudo em nossas vidas, Satanás ele está sempre tentando atacar, né? Mas a gente sabe que todos os dias o nosso Deus ele vence aqueles laços que se levantam contra nós. Então a gente não consegue ver, mas a gente sabe que acontece, porque diz a Bíblia: 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu não vejo isso acontecer, mas eu creio que acontece. Então o mundo espiritual ele se move, né? Apóstolo Paulo diz: revestidos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra os dias maus, né? Então a gente tem que se revestir, porque a gente sabe que os dias de guerra eles estão aí. Dias de guerra espiritual, a armadura de Deus, quer dizer, é algo espiritual. Quando ele diz revestidos de toda a armadura de Deus, é algo espiritual. Porque a gente sabe que a nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os seres espirituais das trevas, né? Os demônios. Né? Então, se você é uma pessoa que você não se prepara no jejum e na oração, se você não tem Bíblia, não gosta de ler Bíblia, né? Eu leio, mas eu não entendo. Peça a Deus, ora antes. Deus vai abrir o seu entendimento. O Espírito Santo está aí para isso. Você tem que preparar o seu espiritual. E Deus vai trabalhando as coisas que precisa ser trabalhada. Entendeu? Então, assim, você tem que jejuar. Como eu falei lá no segundo episódio, né? Como Jesus falou, quando jejuardes, então nós temos que jejuar, né? Nós temos que jejuar. E o mundo espiritual das trevas, ele está todo o tempo nos vigiando, todo o tempo ali em cima, entendeu? Acontece coisas assim, às vezes, na vida da pessoa, do nada. Do nada. Então, eu sou um tipo de pessoa assim, eu sempre oro: Senhor, meu filho está saindo, leve em paz, traga de volta em paz. Leva para o trabalho em paz, traga de volta em paz. Senhor, guarda minha filha em cima daquele veículo, né, daquela moto. Guarda o meu genro dentro daquele carro, né, nas idas, na volta. Guarda o meu esposo nesse volante. Então eu oro por tudo, porque eu sei que as guerras são travadas, né? E outra coisa, o jejum, ele é necessário porque ele nos aproxima mais de Deus, né? Quando nós esquecemos, desligamos um pouco das coisas ao nosso redor e a gente se liga com Deus, busca a presença do Senhor, a gente sabe que ali o Espírito Santo ele vai trabalhando, ele vai nos enchendo, né? Então, como eu estava falando aqui no início, você pode até pensar: eu vou fazer um jejum de tantas horas, de tantos dias, isso e aquilo, mas você tem que se preparar também e se preocupar não, ficar atento com o que você vai sentir, porque a carne ela vai gritar. Né? A carne ela vai gritar, você sente sintomas, nossa, cada coisa horrível, mas é a carne sendo queimada e Deus trabalhando o que tem que trabalhar, porque enquanto você está jejuando, você também está recebendo saúde, né? A gente sabe que até um animalzinho, né? Quando ele está doente, ele não quer comer, ele prefere jejuar. Né? Mesmo sem entendimento, mesmo sem raciocínio nenhum. Mas a natureza cuida de tudo direitinho. Aí ele fica sem comer alguns dias,
né? Mas depois, quando volta a se alimentar, depois já tratado, tudo direitinho, ele volta mais forte, vai melhorando a cada dia mais. Então, o nosso corpo também é assim, entra num processo de regeneração, de limpeza, tanto física quanto espiritual, tá? Como eu estou falando aqui, eu não estou falando assim do jejum de Daniel, não estou falando do jejum de Esté, né? Eu não estou falando do jejum de Esdra. Não, eu estou falando, irmãos, do jejum que eu comecei, tá? Quando eu comecei. Tem gente que fala, vou fazer um jejum só de legume, né? Aí você está fazendo aí um propósito, né? E é válido, porque se o seu corpo está acostumado a comer carne, e você entra ali num período só de legumes, você está sacrificando, né, a sua carne. Né? Eu vou confessar para você, eu prefiro fazer um jejum absoluto, né, independente de quantas horas seja, do que fazer um jejum só de legume, porque eu vou falar a verdade. Uma vez eu tentei fazer esse jejum de Daniel, como as pessoas falam. Gente, mas eu não aguentei, eu quase desmaiei. Eu prefiro o absoluto, entendeu? Eu me sinto melhor. Eu não sei o porquê, mas não deu certo para mim. Podia ter dado certo, né? Mas não deu certo. Mas você que faz, você pode continuar com seus propósitos aí, entendeu? Porém, estou dizendo assim, quanto mais prolongado o jejum, mais cuidado você deve ter, né? Mais cuidado você deve ter. Por exemplo, um jejum de 72 horas, você não vai sair para subir monte, ou melhor, para trabalhar, para ficar andando, subindo e descendo morro, essas coisas. A não ser se for para subir o monte, fica lá com Deus, né? Em espírito, em oração, buscando a presença do Senhor. Agora, para fazer coisas afazeres, para agir isso, para andar, pegar trem, pegar no ônibus, vai dirigir, vai. A não ser se você já está acostumado mesmo, você já sabe, já está acostumado, seu corpo já acostumou, é diferente. Agora eu estou falando para quem não está acostumado. Não faça, fica quietinho, tu e Deus no seu lugarzinho, entendeu? Como eu já falei dos remédios lá atrás, como tem que fazer, você vai fazer direitinho, como eu expliquei lá no primeiro e no segundo episódio, entendeu? Em nome do Senhor Jesus. E agora, missionária, eu vou entregar o jejum, né, de 72 horas. Vou entregar o jejum de 3 dias. O que eu devo fazer quando eu entregar? Né? Você não deve correr para um restaurante ou então correr para a cozinha e preparar aquele prato, né? Aquele bifão, aquela carne suína, um monte de coisa, aí lá vai farofa, ou então uma feijoada, uma dobradinha, não é verdade? Um mocotó. Não faça isso em nome do Senhor Jesus, não faça isso. E você vai passar muito mal, entendeu? Você pode ter um ataque, qualquer coisa ruim pode acontecer. Não faça isso. Você vai primeiro, né? Já vai deixar preparado. Para quando você for entregar um jejum muito prolongado, você já vai deixar preparado ali uma sopa, né? Uma sopa. Você põe nela mais legumes do que carboidrato, que é o macarrão. Põe pouquinho macarrão e põe mais legumes, né? Você evita colocar nela a batata, que é um legume assim mais sólido, né? Pesa mais, evita. Então faz uma sopa assim, põe couve, põe chuchu, põe cenoura picadinha, põe repolho, evita botar pedaços de carne, faz aquela sopa assim mais no legume, né? Com pouco macarrão, né? Ou então aquela canja, né? Que você gosta, bastante caldo, pouco arroz, mas bastante caldo. Aí ali você vai se alimentar, né? Eu costumo assim comer bastante frutas, não evitar as frutas ácidas, né? Aí eu como banana, melancia, mamão, porque se você for pro morango, laranja, tangerina, deixa eu ver aqui,
no caso, né? Se você for para esses tipos de frutas cítricas ou frutas que têm muito ácido, você pode sentir, né? Uma queimação, a sua língua pode começar a queimar o céu da boca, como se tivesse assim sendo sapecado. É uma coisa assim, né? Não sei se você entende essa palavra, mas parece que está assim descascando o céu da boca, parece que vai assim queimando a garganta. Então você procura esse tipo de fruta que eu expliquei aqui, né? A banana, como é que se diz, a melancia, né? Também eu fui chupar uva, né? E ficou aquilo assim sapecado, a minha feriu um pouco. Você acredita que feriu minha garganta depois de 72 horas de jejum? Eu fui chupar uva com morango e essas coisas e feriu um pouquinho o céu da boca. Então você procura essas frutas assim que não tem ácido, evita as frutas cítricas. Ah, missionária, eu comi queijo, eu gosto também, então eu comi frutas, queijo, tomei Danone, entendeu? Então assim, para mim faz bem. Acho que depende de cada pessoa, mas para mim faz bem. Aí depois de 3 horas que você acabou de fazer esse jejum e se alimentou com essa alimentação leve, também não precisa comer 3 quilos de frutas, né? 2 caldeirão de sopa. Não, você vai colocar ali um pouquinho, né? Se for a sopa, põe só um pouquinho, se você quiser comer a sopa e as frutas, um pouquinho de cada, né? Aí você vai se alimentar ali, continua bebendo água. Depois o que que você vai fazer? Passou umas 2 horas, né? Aí você vai lá, prepara lá o que você gosta, né? Uma carne, não precisa ser um pedação enorme, o arroz, o feijão, uma salada, e não coloque em muita quantidade. O dia que você entregar um jejum muito prolongado, é um jejum de 72 horas, eu estou aqui, parei no jejum de 72 horas, que é de 3 dias seguidos, você não vai comer logo um monte de coisa de uma vez. Você vai aos poucos, né? Então, passou 2 horas que você comeu essas frutas, ou que você tomou essa sopa. Ah, mas eu não gosto de sopa, né? É o que eu falei aqui, você pode partir para frutas, né? Passou 1 hora que você comeu bastante frutas, porque não acrescentou a sopa, você vai fazer o quê? Você vai comer um pouquinho mais de comida mais sólida, né? A sopa foi só um pouquinho, então aquilo foi só para preparar. Então deixa passar um tempinho ali, aí você vai lá e come a comida de costume que você está acostumado a comer, mas não em grande quantidade, né? E já aproveitando que o teu corpo vai estar bem limpinho, bem desintoxicado, você evita voltar para a quantidade de açúcares, né? O açúcar, ele inflama o corpo. Você vai ver depois desse jejum, no dia seguinte, você vai estar mais animado, né? E eu, quando estava fazendo esses dias atrás, esse jejum de 3 dias consecutivos, só com água, né? Irmãos, é uma coisa mais linda. Eu tive sonhos que eu vencia demônios, tá? Eu vencia demônios. Eu colocava corrente, eles me perseguiam, corriam atrás de mim porque eles queriam me destruir, mas eu conseguia ir contra eles. Eu enforcava eles com corrente. Eles eram destruídos, né? Eu não sabia como, mas eu conseguia vencer no sonho homens de 3 metros de altura. Isso no decorrer do jejum de 3 dias. Eu conseguia vencer. E durante 3 dias eu tive 3 sonhos. Cada sonho eu vencia demônios. E eu no dia seguinte já falava para meu esposo, eu venci 2 demônios hoje. Eu venci demônios sim. Eu sabia todos eles, o nome deles. E eu sabia por que eles vieram, né? E eu contava para meu esposo, eu sonhei que eu vencia o demônio tal, com um nome assim, assim. E, irmão, é uma vitória muito grande. Eu deitava na minha cama. Quando eu deitava, eu ficava olhando assim, irmão, acendia luzinhas no teto do meu quarto, acendia luzinhas amarelas, luzinhas azuis. Aí eu firmava os olhos assim, sumia, acendia, né, no canto da parede do meu quarto, dava um clarão, né? E eu estava vendo o mundo espiritual assim de frente, eu não precisava fechar os olhos para ver. Né, eu estava vendo o mundo espiritual de frente. Aí, no último dia, né, quando eu entreguei esse jejum, no dia seguinte,
quando eu fui dormir, à noite do dia seguinte, eu tive uma revelação que em cima da laje do meu quarto tinha um anjo, e aquele anjo, ele era todo coberto, dourado, assim, parecia ouro e fogo, e ele deitado assim, aqui a laje, e ele deitado assim, flutuava, deitado não, ele flutuava por cima da minha laje, assim, como se tivesse deitado, mas flutuando, e com aquelas asas enormes de fogo e ouro, uma coisa linda que eu não sei nem explicar muito bem, e ele era muito grande, e aquelas asas cobriam assim por cima do meu quarto. E eu tive essa revelação, né, quando eu fechei o olho. Aí eu ouvi o Senhor falando: durante todo esse tempo você estava sendo guardada, você e tua casa. Então quer dizer, Deus agiu no mundo físico, Deus agiu no mundo espiritual, né? O Senhor me deu vitória contra demônios que se levantaram, porque eles vêm mesmo para lutar contra a nossa casa, lutar contra nós, lutar contra a nossa vida. Ainda bem que o nosso Deus guerreia sempre as nossas guerras. Então, assim, foi uma coisa assim muito boa para mim, tá? Eu tinha assim dores muito fortes pelo corpo, pelos ombros, graças a Deus, né? O Senhor arrancou tudo, tirou tudo, mas eu vou na vigilância, né? Só mantendo ali para não voltar a sentir essas coisas ruins tudo de novo. Então, meu propósito de 3 dias de jejum, o propósito assim, em segredo meu com Deus, né? Eu fiz esses dias atrás, eu estou no aguardo, mas Deus já me deu muitas outras vitórias, que algumas delas eu já contei aqui. Então, assim, vale muito a pena, tá? Então, você faça, se você tiver condições, né? Você já pode começar a fazer um jejum mais prolongado, mas entra em preparações, como eu já te falei, antes e também se cuide depois, tá? Para que você não venha ficar uma pessoa assim, traumatizada, porque vai mexer muito com você, vai mexer muito com seu corpo, mas você também vai ter experiências tremendas com Deus, coisas assim do mundo. É mistério de Deus, coisas que muitas vezes não dá nem para explicar totalmente, né? Mas Deus já cortou vários laços contra meus parentes, meus familiares, através do jejum. Já houve época de eu estar passando por situação muito difícil e Deus falar comigo: faça um jejum por isso, isso e isso. E eu fazer e o Senhor me dá vitória. Então o jejum, ele é uma virada de chave, ele vai trabalhar, ele vai agir no impossível. Então você tem que começar a jejuar, né? Tem que começar a jejuar, não fica só esperando por alguém, faça a sua parte. Deus vai entrar com agir e com providência grande, tá? Vai preparando aí, cada tempo vai tirando aí para preparar o seu corpo, para você continuar a jejuar e você vai ver coisas maravilhosas que vai acontecer na tua vida, tá bom? Aí sim vai ficar completo, né? O que Deus quer com você, né? Vai acontecer coisas lindas tanto no físico quanto no espiritual, na tua vida, entendeu? Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a situação. Faça jejum por alguém que você vê que está precisando muito, né? Talvez um filho, né? Uma filha, alguém que esteja passando aí por uma guerra e essa pessoa não entende essas coisas, mas você entende. Então você faça um jejum por essa causa dessa pessoa e eu tenho certeza que Deus vai entrar com um mover muito grande aí nessa situação e você vai ver a vitória do Senhor. Amém? Que você possa guardar no seu coração. Pega lá, você que ainda não assistiu lá o episódio 1, episódio 2, vai lá e você vai ver que maravilha que é, tá? Que maravilha que é. Mas é aquilo que eu falei, nunca faça jejum sem preparação do corpo físico. Procura beber água, se for muitas horas de jejum, procura beber água, tá bom? E muita água, não é pouca não, tá bom? Para que Deus venha dar vitória. Tenta esse jejum aí sem comer, tá bom? Sem comer mesmo. Você vai ver como Deus vai trabalhar de maneira mais rápida, tá bom? E você que já sabe jejuar, você que já está acostumado a jejuar, ensina aí os crentes novos, né? Ajuda, pega essa guerra aí com eles, para que eles venham
fazer jejum. E tem crente aí, irmão, que já tem muitos anos de crente, tá? Não é só novo convertido, não. Tem crente aí que já tem muitos anos de crente, mas nunca jejuou. Talvez é isso aí que está faltando para que você venha ser abençoado poderosamente, completamente. Então faça isso, que Deus venha te abençoar mais e mais. Quero que você coloque aí, escreva aí embaixo, tá bom? Quanto jejum Deus já te deu vitórias, como foi o seu primeiro jejum, se você lembra, o que você recebeu, se você recebeu logo, se demorou um pouco para você receber a resposta de Deus, tá bom? Porque tem gente que pensa assim, né, irmão? Entregou o jejum, a resposta já desceu. Às vezes não acontece desse jeito, né? Às vezes demora um pouquinho, uns dias, mas o Senhor é fiel para fazer cumprir a sua palavra, tá bom? Então você conta aí, tá? A importância, como foi o jejum na tua vida, o que aconteceu, tá bom? Em nome de Jesus, que Deus venha continuar te abençoando mais e mais, você, sua casa, sua família, tá bom? Paz!